Você já pensou em seguir alguma especialidade médica, mas travou só de pensar que estaria concorrendo com alguém próximo? Talvez um grande amigo? Semana passada, uma aluna me disse uma coisa que me surpreendeu e eu preciso dividir isso com você. Ela falou: Keller, eu até gosto de algumas especialidades, mas tenho amigos muito próximos que já têm nome e estão estabelecidos nessas áreas. Eu me sentiria muito mal em concorrer com eles. Parece que eu estaria fazendo algo errado. E eu confesso, eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Na cabeça dela seria quase como disputar espaço com quem ela respeita e admira, como se isso colocasse em risco a amizade, o vínculo, ou parecesse um tipo de traição. Bem, como ela é esposa de um pediatra, sua rede de relacionamentos é lotada de médicos. E é natural que alguns deles façam parte de um círculo mais íntimo de amigos. E eu descobri que esse tipo de dilema é mais comum do que parece. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Eu sou o Keller Azevedo e sejam muito bem-vindos de volta ao canal Mais que Medicina. Eu confesso, mesmo depois de anos ensinando, conversando, mentorando dezenas de médicos, essa foi a primeira vez que eu ouvi essa objeção à escolha de uma especialidade. E acho que foi por isso que eu fiquei ruminando essa conversa e decidi trazer esse assunto à tona. A fala dela mostra como, em certos momentos, o receio de decepcionar alguém pode se sobrepor àquilo que realmente queremos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse um talento natural para determinada área, se o seu perfil, seus valores, seu estilo de vida e o seu propósito tivessem totalmente alinhados com uma especialidade, você deixaria tudo isso de lado por medo de ser mal interpretado por alguém querido? Você já parou para calcular o que é que realmente está em jogo nessa decisão? A gente não está falando só de uma escolha profissional. A gente está falando da vida que você terá nos próximos 20, 30 ou até 40 anos, do horário que você vai acordar, do tempo que você vai ter ou não vai ter com a sua família, do tipo de paciente que você vai atender todos os dias, do ambiente que você vai passar boa parte da sua vida, do quanto vai sobrar de energia no final do dia e principalmente se você vai conseguir sustentar sua saúde mental e física nesse caminho. Escolher a especialidade errada pode significar trabalhar demais e viver de menos. Ter dinheiro, mas nenhum tempo para desfrutar. Ou pior, nem ter dinheiro. Sentir que sua vida virou um ciclo automático sem propósito. E lá na frente, ver um peso silencioso do arrependimento. E tudo isso por quê? Porque lá atrás você deixou de ouvir a sua verdade, você sufocou a sua vontade para não correr o risco de parecer um concorrente, de entrar no mesmo território que um amigo e talvez desagradar alguém querido que poderia se sentir incomodado com isso. Mas me diz uma coisa: será que essa pessoa que você tanto respeita, esse amigo próximo, realmente deseja que você siga por um caminho que não é o seu, só para não se sentir ameaçado? Será que uma amizade de verdade se abala por isso? Ou será que talvez essa pessoa te admire tanto quanto você a admira? E no fundo, se orgulharia de ver você crescendo, mesmo que fosse na mesma especialidade. Já parou para pensar que talvez, na verdade, essa pessoa se sentiria honrada em saber que, de certa forma, foi fonte de inspiração para você? Que o caminho que ela trilhou te mostrou uma direção? A verdade é que muitas vezes o que você imagina que o outro vai pensar não tem nada a ver com o que ele realmente sente. Você constrói um peso, alimenta um conflito, carrega uma culpa que só existe na sua cabeça. A maioria das pessoas que gostam de você de verdade vão se sentir honradas por ver você trilhando o mesmo caminho. Talvez se sintam muito felizes por você ter descoberto alguma coisa em comum. E, sinceramente, se forem bons amigos de verdade, vão torcer pelo seu sucesso. Mesmo que vocês compartilhem a mesma área. Aliás, quem disse que dois amigos na mesma especialidade precisam ser rivais? Você já pensou que vocês poderiam unir forças, trocar experiências, indicar pacientes, compartilhar aprendizados, desafios e até, quem sabe, construir algo juntos no futuro? Porque concorrentes todos nós teremos. E eu, sinceramente, prefiro um concorrente em quem eu confio do que alguém que me vê como um obstáculo e tenta me prejudicar a qualquer custo. Concorrer não precisa ser confronto. Pode ser crescimento, lado a lado. Quando você segue o caminho certo para você, você não está atraindo ninguém. Você só está sendo fiel à sua essência. E isso naturalmente inspira quem está à sua volta. E sabe o que é mais interessante? Mesmo que você e seu amigo escolham a mesma especialidade, isso não significa que vão ocupar o mesmo espaço, disputar os mesmos pacientes ou se tornarem rivais. Pelo contrário, na prática, dois profissionais da mesma área podem e muitas vezes devem se complementar. Quer ver? Imagina dois oftalmologistas. Um decide seguir a subespecialidade de segmento anterior, focando em catarata, córnea, cirurgia refrativa. Já o outro se aprofunda em retina e vítreo, cuidando de diabéticos, hipertensos, exatamente como funcionamos eu e minha mulher. Ambos oftalmologistas nos complementamos. Resultado? Podemos trabalhar na mesma clínica, atender o mesmo paciente
e ainda se referenciar mutuamente. É como montar uma equipe que oferece uma solução mais completa e integrada. Acha que eu estou enviesado com esse exemplo? Vou te dar um outro exemplo então. Dois ortopedistas. Um se dedica a problemas de coluna, o outro a lesões de joelho. Ambos são ortopedistas, mas cada um tem o seu campo de domínio. Isso também vale para dermatologistas, pediatras, endocrinologistas. Por exemplo, um foca na estética, o outro em doenças autoimunes. Um atende crianças com alergias, o outro faz segmento e desenvolvimento neurocomportamental, por exemplo. O público muda, o foco muda e a forma de atuar também. Agora, imagina dois amigos que escolhem a mesma especialidade e decidem construir juntos algo maior. Eu vou contar a história de dois mentorados que eram psiquiatras e que atuavam exatamente na mesma subespecialidade. Ambos atendiam pacientes com foco em saúde mental geral e ainda assim decidiram somar forças ao invés de competir. O mais velho, na verdade, já tinha uma clínica há mais de 10 anos, mas no fundo precisava de uma injeção de ânimo. Já o mais jovem trabalhou nessa mesma clínica como assistente por um tempo, até que o relacionamento entre eles foi amadurecendo e decidiram então ser sócios. Atendem exatamente o mesmo perfil de pacientes, mas cada um trouxe algo único para essa parceria. Um é naturalmente mais comunicador, tem mais desenvoltura em simplificar coisas complexas com clareza, acolhe o paciente com leveza, cria vínculos rápido. Esse cara, naturalmente, abraçou a responsabilidade de liderar e motivar a equipe e também de cuidar do marketing e das redes sociais da clínica. Já o outro é mais técnico e detalhista. Adora casos complexos, organiza protocolos de atendimento e cuida de toda a parte financeira e de planejamento da empresa. Ele garante que tudo funcione de forma bem organizada. Com isso, o paciente é sempre o maior beneficiado, porque é atendido por médicos alinhados, com visão comum, mas que se complementam tanto na prática quanto nos bastidores. E quando um está num congresso, viajando ou passa por algum imprevisto, consegue ficar tranquilo, porque o outro assume o acompanhamento dos pacientes e os cuidados com a clínica. Essa é a força da colaboração. Eles amplificaram suas forças como nunca conseguiriam se estivessem sozinhos. Acha que são poucos exemplos? Tem mais. Eu conheço dois ginecologistas obstetras que fazem rodízio nos partos e cirurgias, de forma planejada. Enquanto um está de férias, o outro assume a agenda. Se um está no aniversário do filho, o outro segura as pontas. Assim, os dois conseguem se destacar e ainda descansam com tranquilidade e os pacientes continuam bem assistidos. E se a sua visão, assim como a minha, for mais empreendedora, dá até para pensar em abrir filiais da mesma empresa, em bairros ou cidades diferentes, mantendo a mesma identidade e ampliando a sua área de atuação. O que eu quero te mostrar aqui é que não existe só um caminho de exercer a mesma especialidade. E se você tem um amigo ou amiga que já escolheu esse caminho, talvez isso realmente não seja um obstáculo. Talvez seja justamente a chave para vocês crescerem juntos e se apoiarem, se protegerem e até construírem algo muito maior do que cada um construiria sozinho. Às vezes o que falta é só uma conversa franca, um olhar maduro e a coragem de seguir o que faz sentido para você. Quando você entende que há espaço para todos que querem realmente fazer um bom trabalho, a culpa some e o medo pode se transformar em aliança. E se você está enfrentando essa dúvida, não ignore. Você não precisa abrir mão do seu caminho por medo de parecer desleal. Só os verdadeiros amigos vão se orgulhar de ver você crescer feliz e realizado. Mais do que isso, eles vão te apoiar nesse caminho. Você não precisa competir, você pode construir com coragem, com verdade e, quem sabe, com aliados que te admiram tanto quanto você os admira. Essa vida é sua e ninguém, absolutamente ninguém, vai vivê-la no seu lugar. Se você quer construir uma carreira alinhada com quem você é, sem culpa, sem medo e alinhada também com seus sonhos, continue acompanhando aqui os nossos conteúdos. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Para você não custa quase nada e para a gente faz uma enorme diferença. Me conta aí nos comentários. Você concorda ou discorda do que eu falei aqui? Será que existe algum outro ponto para considerar que eu não pensei? Vou adorar ouvir o seu feedback. Até mais, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.